Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o poder da transformação da vida pela PNL. Como é possível transformar a sua vida saindo da escassez e passar a viver em abundância? Muito se tem falado sobre PNL, mas ainda é uma ciência em expansão que, de pouco a pouco, vai ganhando espaço na literatura científica, em trabalhos voltados ao autoconhecimento e à evolução pessoal. Mas afinal, o que é a PNL? Como é que surgiu? Para que serve? Como é aplicada e quais são os seus benefícios? Há uns 10 anos atrás, eu comecei a me interessar por essa ciência e pelo poder transformador a nível pessoal que ela prometia. Eu estava numa fase bastante complicada em termos financeiros e eu enxerguei ali uma possibilidade de autoconhecimento, autoanálise para buscar uma solução na minha vida. Faltava-me até ali eu sentir, como é que eu posso dizer, o sabor da verdadeira prosperidade, de ser verdadeiramente próspero. Eram muitas perguntas. Mas sobre essas perguntas, se você quiser saber respostas para todas essas, fica ligado até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar saber disso. Eu sou o Maurício Colpas e hoje nós vamos falar sobre PNL, Programação Neurolinguística. Como eu disse, eu já estava com quase 40 e tal anos, eu não me lembro muito bem a data, mas eu achava que já era tarde demais. Eu já não tinha idade para conseguir transformar a minha vida. Eu vivia em condições de limites financeiros e entendia que eu não tinha mais tempo para querer essa mudança e viver em abundância, sem ter que contar centavos para poder usufruir dos benefícios que a vida me reservava. O pior é que esse direito de ser próspero era algo que era negado, eu acreditava nisso, eu nem sequer era merecedor de tal situação. Mais tarde, eu vim descobrir que atrás desses meus resultados existiam inúmeras crenças que me impediam. Se eu não decidisse buscar informações, estudar sobre o assunto, investir tempo e dinheiro para essa busca, essa transformação não iria acontecer. Eu não iria ter saído do ponto em que eu estava e iria continuar experimentando uma vida de escassez até hoje. E foi ali que eu descobri uma grande lição. O que me paralisava era a minha falta de dinheiro. E era exatamente ali que estava a solução, na falta de dinheiro. Porque estar em situações de limite financeiro, eu tive que pensar em me desenrascar para buscar investimentos suficientes para apostar na minha formação, no meu autoconhecimento. E foi no problema que eu encontrei a solução. Por isso, muitas vezes, a vida grita, o universo grita dizendo, olha, você está na merda. Não é para você se conformar com isso, não é? Mas é para você descobrir que ali é o seu momento de virada. Eu descobri isso na PNL. E nós vamos falar mais sobre essa ciência transformadora que fez parte da minha mudança e me fez me tornar hoje um Maurício bem diferente do Maurício de 10 anos atrás. Vamos a isso? Bem, a programação neurolinguística é mais conhecida pela sua abreviação, que é PNL. Aqui nós vamos te contar um pouco mais sobre o que é a PNL, para o que serve, como é que você pode conhecer e aplicar essa PNL na sua vida, dentre outras coisas mais. Nós vamos falar também um pouco da história da PNL. Ela, por exemplo, foi criada nos Estados Unidos, na década de 70, por Richard Bandler e John Grinder. Bandler estudava matemática, computação e psicologia, e Grinder era professor de linguística na época. Eles se juntaram os seus conhecimentos e iniciaram então pesquisas a fim de entender como é que as pessoas bem-sucedidas faziam para conseguir ter resultados excepcionais. Eles queriam saber como é que essas pessoas conseguiam fazer de diferente, não é? O que elas podiam fazer de diferente exatamente, mas não nas suas ações, mas internamente, na sua mente. E assim, eles descobriram que o nosso cérebro pode ser e é programado o tempo inteiro. Para todas as ações, existe uma estratégia de pensamento específica que é processada pelo nosso sistema nervoso e pelos nossos sentidos.
Mas o melhor que eles descobriram foi que essas estratégias podiam ser replicadas e ensinadas a outras pessoas. Mas o que significa exatamente PNL? A PNL, como já disse, é uma sigla, significa Programação Neurolinguística. Ela engloba 3 conceitos primordiais do processo de informação do nosso sistema nervoso para a transformação rápida dos nossos comportamentos, nossas capacidades, nossas crenças, valores e também a nossa identidade. Ela atua diretamente na nossa programação, na maneira como organizamos as ideias e ações, a fim de produzir resultados efetivos. 2. Ela entende a nossa estratégia neurológica, como um sistema neurológico processa a realidade através de 5 sentidos, para assim mudar a nossa experiência individual. E 3, atua na linguagem verbal e não verbal, através da linguística, para ordenar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e, consequentemente, atua também na eficácia da nossa comunicação. Com a integração desses 3 conceitos, surgiu então a programação neurolinguística e criou-se um conjunto de técnicas poderosas, com ferramentas poderosas, estratégias e modelos que podem ser aplicados para definir e alcançar estados desejados. Identificar os recursos necessários para as situações de onde queremos ter um desempenho muito mais satisfatório. Ou seja, de uma maneira bem simples, a PNL é capaz de entender o comportamento de sucesso, modelar esse comportamento e replicar também esse comportamento em outras pessoas, usando um conjunto de técnicas específicas e atingir nessas outras pessoas os mesmos resultados de excelência. Isso faz nos crer e perceber que o sucesso passa a ser uma questão de escolha. E a partir daí, a felicidade, a prosperidade, a alegria, a abundância, tudo isso também passa a ser uma escolha. E uma escolha de viver isso ou não. Afinal, viver essas experiências de felicidade passa a ser mais fácil e passa a estar nas nossas mãos querermos ser felizes ou não, querer viver em abundância ou não, querer ser próspero financeiro ou não. Você só precisa querer mudar, querer aprender, querer investir em você. Investindo talvez mais no seu tempo, talvez algum dinheiro em aprendizado. Aí você me diz, Maurício, mas se eu vivo nesse desespero é porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho dinheiro. Aí eu relembro então das minhas grandes lições nessa jornada. É no problema que está a solução. Foi exatamente porque eu não tinha tempo, porque eu não tinha dinheiro, não é? Porque a idade já era avançada e achava que não tinha idade para isso, que eu não merecia e que eu não vivia mais do que aquilo que eu poderia. Tudo isso me fez encontrar a necessidade de agir e de buscar uma solução. E hoje eu agradeço aquela falta de tempo, aquela falta de dinheiro que me motivou a agir e buscar uma solução. Lembra? Eu falei que foi uma escolha. Enfim, e ainda sobre PNL, de uma maneira geral, para ficar bastante resumido e fácil de você entender, é que através dos seus pressupostos básicos, ela afirma que se uma pessoa é capaz, as outras também são. Como assim, Maurício? A PNL traz para a sua consciência o seu poder de escolha entre ser como as pessoas fracassadas, modelando os seus métodos, ou, de uma forma contrária, ser uma pessoa de sucesso, também pelo mesmo método de modelagem e réplica de comportamento. Réplica de comportamento de fracasso ou réplica de comportamento de sucesso. A PNL identifica padrões de excelência no comportamento que gera resultado positivo e sugere, através de técnicas que envolvem o consciente e fundamentalmente o inconsciente, que se modelem e que se repliquem esses comportamentos, obtendo assim os mesmos resultados de excelência, os mesmos resultados de sucesso e de prosperidade. Mas afinal, para que serve a PNL? Poderia ser uma outra pergunta. A PNL nos oferece um conjunto de técnicas que são utilizadas sob medida para ajudar as pessoas a realizarem as suas mudanças efetivas nas suas vidas, através de mudança de comportamento,
desenvolvimento de novas habilidades ou aprimoramento daquelas habilidades que já existem. Transformação de crenças limitantes em crenças possibilitadoras. Fortalecimento da autoestima, da identidade de cada uma, de cada pessoa, entre infinitas outras possibilidades. O objetivo da programação neurolinguística é ser útil e oferecer mais opções de escolha, melhorar a qualidade de vida das pessoas e também, por que não, do planeta. Assim, ela ajuda as pessoas que estão passando por problemas emocionais. Essas pessoas que se sentem impossibilitadas de prosperar, não é? Sentem-se bloqueadas, vivendo uma vida cheia de limites, uma vida sem plenitude, escassa, com estresse, depressão, baixa autoestima. Ela ajuda nesse sentido e vai muito mais longe, trata também com certa facilidade os traumas, os medos, as fobias, os abusos, os problemas relacionados com outras pessoas, situações limites até de medo de falar em público, bloqueio para aprender idiomas, por exemplo, o hábito de procrastinar, a falta de foco, problemas de aprendizado, problemas alimentares, enfim, um monte de coisa. Tudo isso pode ser tratado e é sobre isso que eu desenvolvo com os meus alunos no meu curso Matriz da Prosperidade. É muito importante saber que a PNL também é aplicada para alta performance. Ou seja, te ajuda a ser melhor naquilo que você já é bom, né? Como liderança, criatividade, no esporte, nas negociações, por exemplo, comunicação, na sua forma de se expressar, gerenciamento de equipes. Então, afinal, a PNL é uma ciência ou não é uma ciência? Através dos estudos do processo de modelagem pela ciência, ou seja, da descoberta das estratégias neurológicas e comportamentais determinantes que algumas pessoas usam para obter resultados excepcionais nas suas vidas, aquelas duas pessoas que eu falei, lembra? Richard Bandler e John Grinder, eles criaram um conjunto de técnicas que, quando aplicadas, ensinam outras pessoas a utilizarem os mesmos padrões e habilidades para atingirem, então, os resultados semelhantes. Hoje, os estudos da neurociência vêm embasar totalmente o trabalho da programação neurolinguística. Assim, a PNL, Programação Neurolinguística, oferece a oportunidade de criar um nível de comunicação mais eficaz, aprimorar o desenvolvimento pessoal e os relacionamentos, aprender mais rápido, se conhecer melhor e conhecer também melhor as outras pessoas, proporcionar o equilíbrio emocional para nós direcionarmos os esforços diários para a sobrevivência e para o sucesso. Com procedimentos específicos e altamente eficazes, a programação neurolinguística vem sendo utilizada em praticamente todas as áreas da experiência humana, como na terapia, na educação, nas artes, na saúde, no desporto, nos negócios, na comunicação, nos relacionamentos afetivos, por que não? Profissionais sociais, no tratamento de doenças psicossomáticas, até no câncer, na depressão, no tratamento de vícios, em compulsões, na cura dos medos, das fobias, para a motivação da autoestima, no planejamento de vida, dos seus objetivos, nas suas crenças, sobre o dinheiro, não é? Tudo isso é capaz com a PNL. E uma outra pergunta bem pertinente: quais são os benefícios da programação neurolinguística? A PNL talvez seja um daqueles manuais como ser um ser humano perfeito, não é? Que foi perdido quando nós nascemos. Ela traz tanta coisa boa para a vida que nós somos até suspeitos de falar por tanta gratidão que temos à própria programação neurolinguística. A partir do momento em que você vai conhecendo a programação neurolinguística mais a fundo, você começa a entender melhor a sua própria história de vida. Descobre por que certas coisas acontecem, não é? Aconteceram e acontecem na sua vida. Como se fosse um padrão que se repete. Sim, um padrão de pensamentos que foi instalado lá atrás em diversos momentos de decisão na sua vida. Não é? E que você poderá mudar essas decisões, esses padrões, de acordo com as suas necessidades atuais em relação ao sucesso.
Eu vou te dizer algo que talvez você não saiba, presta atenção. O nosso cérebro captura cerca de 1.500 estímulos por segundo, ou seja, é um supercomputador. Por isso, uma pessoa que já viveu 20 anos, ela já processou cerca de 654.652.800 segundos de vida. Já processou 981.979.200.000 estímulos em sua vida de 20 anos. Agora imagina quantas informações você, na sua idade, já viveu processando e tomou decisões sem ter a consciência disso. Na verdade, o que importa saber é que os resultados que você tem hoje na sua vida não são satisfatórios porque estão limitando o seu potencial de realização. O ser humano vive de comunicação e cada dia mais sabe se comunicar menos. À medida que você descobre o quão importantes são as palavras e a forma como elas são expressas, a forma não verbal, e como é que isso tem o poder de moldar a sua vida, mais você vai tendo a certeza do quão importante seria aprender a PNL ainda quando jovem. Mas, independente da sua idade, é sempre tempo. A PNL é, sem dúvida, a melhor ferramenta de comunicação existente hoje no mundo. E se fosse ensinada para educadores, para professores, para pais, não é? Nas escolas, nas empresas, a educação mundial já certamente seria muito diferente em termos de saúde mental e também saúde emocional. E as crianças se tornariam adultos mais compreensivos, mais equilibrados, mais solidários, mais felizes até. A PNL, acima de tudo, é uma ferramenta para a vida, para se viver melhor em sociedade, em família, nos relacionamentos com as pessoas e conosco próprio, né? Com relacionamento com o dinheiro, por exemplo. É uma ferramenta para o sucesso, para atingir resultados, para reprogramar aquilo que não funciona. É uma ferramenta para a felicidade tão sonhada, porque te ajuda a responder perguntas tipo: o que é que está faltando na sua vida para ser verdadeiramente feliz? O que mais importa é que as mudanças que a PNL traz para a sua vida são tão naturais que você já sente a mudança na hora. O processo é tão rápido que te dá um salto quântico em resultados e economiza muito mais tempo e muito mais dinheiro para você poder curtir as coisas importantes e boas da vida. E isso não é conversa de vendedor ou balela, né? Os fatos estão comprovados no mundo inteiro que quem usa a programação neurolinguística de uma forma séria, embasada, pode chegar muito mais além. E como é que eu faço para experimentar a PNL? Me pergunta você. A PNL você pode experimentar numa sessão pessoal, até num coaching, por exemplo, ou participando de cursos, palestras, workshops, por querer ir mais fundo. Não é? Você pode querer mudar a sua profissão, por exemplo, querer mudar a educação que você imagina dar aos seus filhos, não é? Conhecer com mais profundidade você próprio e assim escrever, por exemplo, um novo futuro para a sua vida. Nesse caso, você pode optar por um curso de formação. Nós temos uma Matriz da Prosperidade, por exemplo. A PNL é dividida em várias gerações. E o que são essas gerações da programação neurolinguística? O mundo está em constante evolução naturalmente. E a PNL acompanha essa evolução. Globalmente, a PNL está em constante expansão e atualização e tem proporcionado resultados importantes nas diversas áreas do desenvolvimento humano, como, por exemplo, na gestão empresarial, no desenvolvimento de líderes, no esporte, por exemplo, na saúde e também na qualidade de vida, na educação dos nossos negócios até, de uma maneira geral. Por isso, a PNL foi dividida em várias gerações. Nós estamos na quarta e a primeira geração é o início dos estudos da PNL. O seu foco é a mente cognitiva e o funcionamento do cérebro. A maioria das ferramentas e técnicas dessa primeira geração é focada na resolução de problemas pessoais, que atua nos níveis de comportamento e de capacidade.
Já na PNL de segunda geração, que começou no final dos anos 80, e apesar de se continuar trabalhando com a mente cognitiva, ela expandiu a sua atuação nas novas áreas como gerenciamento de negociações, vendas, educação e saúde. As ferramentas e as técnicas foram expandidas para trabalhar questões a níveis mais altos, relacionados com crenças e valores, além de meta. Já na terceira geração da PNL, que é a conhecida PNL sistêmica, ela integra os conceitos anteriores da mente cognitiva com os novos conceitos da mente somática, concentrado no corpo e na mente de uma forma geral. Com essa integração e alinhamento das três mentes, trabalhamos com a inteligência multidimensional de um novo ser, aprofundando no nível da identidade e do transpessoal. Agora começa a ser desenvolvida a PNL de quarta geração, que além de todos os conceitos agrupados nas gerações anteriores, insere-se também a espiritualidade, não é? Como uma componente energética. Agora que você conhece os segredos da programação neurolinguística, que tal você dar uma volta nessa videoteca que eu tenho aqui, com conteúdos onde eu falo especificamente sobre tudo isso que você quer saber? Se você tiver interesse em se matricular, por exemplo, no nosso curso Matriz da Prosperidade e descobrir esse mundo de possibilidades através da PNL, você pode deixar aqui escrito no seu comentário. E tem que ficar atento para saber quando é que eu vou abrir uma nova turma. No momento, nós temos as turmas lotadas e as inscrições estão encerradas. Mas se você ficar atento, fica ligado, porque você, do nada pode surgir aí a possibilidade de você participar de uma próxima turma. Se você gostou desse vídeo, partilhe com os seus amigos e você também pode me seguir também nas redes sociais disponíveis. Você pode subscrever o meu canal do YouTube, não é? Dar um like ou joinha, como se costuma dizer, nos vídeos prediletos, e também pode me seguir no Facebook e também no Instagram. Basta procurar por Maurício Colpas. Obrigado e até a próxima.